Bom dia a todos, eu sou André Luiz de Alcântara Guimarães e apresentarei aqui o trabalho pelo grupo intitulado Desenvolvimento e Padronização de Métodos Analíticos e Microscopia de Alimentos, Composição de Alimentos e Identificação de Matérias Estranhas em Amidos e Farináceos. Nosso grupo de trabalho está localizado no Laboratório de Farmacobotânica, na Faculdade de Farmácia da UFRJ. Primeiro de tudo, é importante contextualizar a todos o que é a microscopia de alimentos. Ela pode ser definida como um conjunto de métodos analíticos que se baseia na observação microscópica, identificação dos alimentos e evidenciando, paralelamente a isso, a presença de fraudes e ou sujidade, ou seja, matérias estranhas nesses alimentos. Ela tem a grande vantagem de ser rapidamente executada, além de apresentar um baixo custo frente a outros métodos analíticos. Sendo assim, ela é uma das análises preferenciais por órgãos governamentais em análises fiscais. A resolução da Diretoria Colegiada 623 de 2022 é a que vai normatizar, balizar os parâmetros de qualidade, os parâmetros envolvendo matérias estranhas em alimentos. Sendo assim, a RDC define como matéria estranha aquela que seja qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição. Estudos recentes, trago aqui um destaque rapidamente, identificando a presença de adulterantes em amostras de café, assim como a presença de adulterantes em amostras de páprica, mostrando como esse assunto é relevante nos dias atuais. Destacando-se, então, o principal desafio da microscopia de alimentos, que é a correta identificação histológica dos materiais vegetais, ou seja, é importante que a equipe de analistas responsável por essas análises tenha conhecimentos em botânica, especificamente em anatomia vegetal, para que a correta identificação desses materiais possa ser executada. Assim, o objetivo desse trabalho é realizar a padronização de técnicas de análise microscópica de alimentos em perícias e pesquisa de fraudes e contaminações em cooperação técnica com o Laboratório Municipal de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo diagnóstico de estruturas vegetais, particularmente grãos de amido e féculas. O objetivo desse trabalho aqui, desse recorte do projeto como um todo, em amostras obtidas da vigilância sanitária, por meio de análises anatômicas e histoquímicas em microscopia óptica, em campo claro e em luz polarizada, principalmente para análise de amido. Bem, de todas as amostras analisadas, foram 19, 11 apresentaram grãos de amido não característicos, não compatíveis com o material que estava sendo comercializado. São elas: farinha de aveia, fécula de batata, farinha d'água, farinha de berinjela, farinha de chia, farinha de maracujá, de banana verde, feijão branco, batata doce, araruta em pó e, finalmente, a farinha sem glúten. É importante ressaltar essa porque ela é vendida como sem glúten, ou seja, em sua composição não pode haver a presença de alimentos que tenham glúten, principalmente o trigo, por exemplo, e que foi, infelizmente, o que nós encontramos dentro dessas análises. Bem, trago aqui brevemente um resumo dos principais resultados encontrados. A farinha de aveia, com a presença de grãos de amido de diferentes procedências. A batata normal, batata inglesa, com a presença de grãos de amido de diferentes procedências também, indicando sua contaminação. A farinha d'água e a farinha de chia, com amidos diferentes, como vocês podem observar nessas imagens. Aqui nós podemos ver a farinha de berinjela, a farinha de maracujá e a farinha de banana verde, com os grãos incompatíveis com a morfologia típica dessas amostras. Nessa imagem nós podemos observar a dita farinha de batata doce, onde nós encontramos grãos de diferentes procedências, amido de trigo, amido de milho, amido de mandioca, juntamente com os grãos de amido da batata doce. Essa aqui mostra a araruta, que é um grande problema, porque é difícil encontrar araruta no mercado, e essa
farinha ela estava composta por grãos de amido de diferentes procedências, se encontrava de tudo menos a araruta. Finalmente, a farinha de feijão branco, onde nós encontramos aqui até alguns amidos de feijão, porém nós encontramos aqui os mais variados tipos de amido nessas amostras. E como eu ressaltei para vocês finalmente, a farinha sem glúten, onde nós encontramos aqui amido de batata inglesa, amido de milho, amido de trigo, amido de centeio, o que ressalta o perigo e o problema quando o material está adulterado. Como conclusão desse trabalho, a caracterização desses grãos tem grande relevância, pois nos permitiu identificar casos de adulterante, além de colaborar com órgãos fiscalizadores na garantia da qualidade do alimento e com a saúde pública de milhares de pessoas aqui do Rio de Janeiro. As referências utilizadas, em agradecimentos à Faculdade de Farmácia, à Prefeitura do Rio, especialmente o IVISA, pelo acordo de cooperação técnica vigente, à Faculdade de Farmácia, nosso programa de mestrado, e à FAPERJ, pelo seu amparo à pesquisa e as bolsas concedidas. Obrigado a todos.